Você já parou para pensar por que aquela pessoa que é boazinha demais nunca consegue subir na vida? Por que o colega de trabalho que sorri para todo mundo continua na mesma posição há anos, enquanto aquele que parece frio e calculista está no topo? A verdade é dura, mas precisa ser dita. O mundo não recompensa bondade, recompensa estratégia. Existe um segredo que separa os líderes de sucesso das pessoas comuns. Um conhecimento sombrio que eles nunca vão admitir publicamente, mas que aplicam todos os dias, em cada decisão, em cada negociação, em cada relacionamento. É a psicologia sombria, um conjunto de táticas de manipulação, persuasão e controle que Maquiavel descreveu há mais de 500 anos e que continua sendo a base invisível do poder. Steve Jobs não construiu a Apple sendo simpático com todo mundo. Ele era temido, implacável, manipulador. Elon Musk não chegou onde está sendo transparente e honesto o tempo todo. Jeff Bezos não criou um império bilionário pensando no bem-estar de todos. Eles conhecem as regras do jogo. E a primeira regra é: quem controla a mente, controla o resultado. A verdade que ninguém te conta é que existe uma guerra psicológica acontecendo agora, neste exato momento, e você está perdendo porque não sabe que está jogando. Enquanto você age com honestidade e transparência, outros estão usando táticas de influência sombria para passar na sua frente, conseguir aquela promoção, fechar aquele negócio, conquistar aquela oportunidade que deveria ser sua. Maquiavel escreveu O Príncipe em 1513, mas parece que foi escrito ontem. Ele destrincha com uma frieza cirúrgica como o poder realmente funciona, longe das fantasias motivacionais e dos contos de fada corporativos. E a verdade machuca. É melhor ser temido do que amado. Os fins justificam os meios. Quem hesita perde. Essas não são frases de efeito. São princípios de sobrevivência no mundo real. Neste vídeo, você vai descobrir as táticas sombrias que CEOs, políticos, empreendedores bilionários e líderes mundiais usam para manipular, persuadir e controlar. Você vai aprender como identificar quando estão usando essas técnicas em você. E mais importante, vai aprender como se defender e como aplicar essas estratégias de forma ética para finalmente sair da mediocridade e conquistar o respeito, a influência e os resultados que você merece. Mas atenção, esse conhecimento é perigoso, não é para todo mundo. Se você prefere viver na ilusão de que basta ser você mesmo e tudo dá certo no final, pode parar por aqui. Mas se você está cansado de ser passado para trás, se está pronto para ver a realidade como ela é, sem filtros, sem romantização, então você está no lugar certo. Se você quer dominar o jogo em vez de ser dominado, se inscreva no canal agora, deixe seu like para fortalecer esse conteúdo e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Quero saber quem são os guerreiros que estão prontos para essa transformação brutal. Agora prepare-se. O que você vai descobrir nas próximas sessões vai mudar completamente a forma como você enxerga poder, liderança e sucesso. Vamos começar pelo princípio mais controverso e mais poderoso de Maquiavel. Existe uma ciência por trás da psicologia dos líderes de sucesso que ninguém te conta, porque é perturbadora demais para ser dita em voz alta. Em 2002, os psicólogos Delroy L. Paulus e Kevin M. Williams publicaram uma pesquisa revolucionária que identificou 3 traços de personalidade presentes em quase todos os líderes poderosos do mundo: narcisismo, maquiavelismo e psicopatia. Eles chamaram isso de tríade sombria, e desde então, centenas de estudos científicos confirmaram que essas características estão diretamente ligadas ao poder, à liderança e ao sucesso financeiro. Não se engane. Quando a ciência fala em sombrio, não é por acaso. Essas 3 características são consideradas malevolentes porque envolvem manipulação, falta de empatia e uma frieza calculista nas relações humanas. Mas aqui está a verdade brutal.
que a sociedade não quer que você saiba. Essas mesmas características que a psicologia considera obscuras são exatamente as que colocam pessoas em posições de liderança, poder político e domínio empresarial. Vamos destrinchar cada uma dessas características, começando pelo narcisismo. O narcisista é caracterizado por grandiosidade, orgulho desmedido, egoísmo extremo e uma ausência quase completa de empatia genuína pelos outros. Para ele, o mundo gira ao seu redor. Ele acredita que é superior, que merece mais, que suas ideias são melhores. E sabe o que acontece? O mundo acredita nele. Pesquisas mostram que narcisistas se saem melhor em entrevistas de emprego, são percebidos como mais confiantes e carismáticos, e frequentemente conseguem posições de liderança porque projetam essa aura de superioridade que impressiona os outros. Steve Jobs era um narcisista clássico. Ele acreditava que suas visões eram superiores às de qualquer pessoa ao seu redor. Ele não pedia opiniões, ele ditava realidades. E foi exatamente esse narcisismo que permitiu que ele criasse produtos revolucionários, porque ele não tinha medo de impor sua visão ao mundo, mesmo quando todos diziam que era impossível. O iPhone não existiria se Jobs não fosse narcisista o suficiente para acreditar que sabia melhor que todos os especialistas em tecnologia da época. Agora vamos para o maquiavelismo, a característica que leva o nome do próprio Nicolau Maquiavel, o homem que escreveu o Manual Definitivo de Manipulação Política em 1513. O maquiavelismo é marcado por manipulação calculada, indiferença à moralidade, falta de empatia e um foco obsessivo no interesse próprio. O maquiavelista vê as relações humanas como tabuleiros de xadrez, onde cada pessoa é uma peça que pode ser movida, sacrificada ou eliminada conforme a estratégia exigir. Diferente do psicopata, que age por impulsividade, o maquiavelista é extremamente controlado e planeja a longo prazo. Ele não explode em raiva. Ele espera o momento certo. Ele sorri enquanto prepara sua vingança. Ele elogia enquanto arquiteta sua estratégia. Pesquisas mostram que pessoas com alto nível de maquiavelismo tendem a escolher carreiras em economia, direito e política. Exatamente as áreas onde a manipulação estratégica é mais valorizada. Jeff Bezos, fundador da Amazon, demonstra traços maquiavélicos claros em sua forma de liderar. Ele criou uma cultura corporativa onde funcionários são constantemente pressionados, avaliados e descartados sem misericórdia. Ele não se importa com o sofrimento individual, desde que o resultado final beneficie o império que ele construiu. E funcionou. A Amazon domina o mercado global porque Bezos teve a frieza de tratar seres humanos como recursos descartáveis em busca de eficiência máxima. Por fim, temos a psicopatia, considerada a mais malevolente das três características. O psicopata demonstra níveis baixíssimos de empatia, alto nível de impulsividade, busca constante por emoções fortes e uma capacidade impressionante de ser cruel sem sentir remorso. Estudos mostram que psicopatas corporativos tendem a destruir valor para acionistas a longo prazo, mas no curto prazo eles sobem rapidamente porque não hesitam em passar por cima de qualquer pessoa. Aqui está o dado que vai te chocar. Pesquisas estimam que cerca de 1% da população geral apresenta traços psicopáticos subclínicos. Mas em posições de liderança corporativa, esse número sobe para 3% a 4%. Ou seja, há 4 vezes mais psicopatas em cargos de poder do que na população comum. Por quê? Porque eles não têm medo, eles não sentem culpa, eles tomam decisões brutais sem hesitar. E no mundo dos negócios, essa frieza é recompensada com promoções e bônus milionários.
O que torna a tríade sombria ainda mais poderosa é que essas três características, embora distintas, se sobrepõem e se potencializam. Todos os três traços compartilham características como falta de empatia, hostilidade interpessoal e uma disposição para manipular e explorar outros para ganho pessoal. Quando você encontra alguém que possui os três traços simultaneamente, você está diante de uma força psicológica extremamente perigosa e extremamente eficaz. E agora vem a parte que vai fazer você questionar tudo que acreditava sobre sucesso. Estudos científicos mostram que pessoas com traços da tríade sombria têm mais sucesso em obter posições de liderança, negociar salários mais altos, conseguir mais parceiros sexuais e acumular mais poder social. Eles são mais propensos a mentir, trapacear, roubar e manipular. Mas também são mais propensos a serem promovidos, admirados e seguidos. Por que isso acontece? Porque o mundo não recompensa bondade, recompensa resultados. E pessoas com traços da tríade sombria não hesitam em fazer o que for necessário para conseguir resultados. Eles não perdem tempo com escrúpulos morais. Eles não ficam paralisados pela culpa. Eles agem. E enquanto pessoas boas ficam se perguntando se estão sendo justas, os portadores da tríade sombria já tomaram o poder, fecharam o negócio e garantiram a vitória. Mas atenção, não estou dizendo que você deve se tornar um monstro sem ética. O que estou dizendo é que você precisa entender como esses traços funcionam, porque enquanto você não entender, você será vítima de quem os domina. Você precisa reconhecer quando alguém está usando narcisismo para te impressionar, maquiavelismo para te manipular ou psicopatia para te destruir sem remorso. E mais, você precisa aprender a usar versões éticas dessas características para se defender e prosperar. A verdade é que a tríade sombria não é uma doença, é uma estratégia evolutiva de sobrevivência. Pesquisas em psicologia evolucionista mostram que esses traços se mantiveram na população humana ao longo de milhões de anos, porque em determinados contextos eles funcionam. Eles garantem acesso a recursos, parceiros e poder. E no ambiente corporativo moderno, eles funcionam melhor do que nunca. Então, a pergunta que você precisa se fazer agora é: você vai continuar sendo manipulado por pessoas que dominam essas táticas? Ou você vai aprender a jogar o jogo no mesmo nível? Porque não se engane, o jogo está acontecendo, você querendo ou não. A única escolha que você tem é se vai ser um jogador consciente ou uma peça no tabuleiro de outra pessoa. Nas próximas sessões, vamos destrinchar cada uma das 48 leis do poder de Maquiavel e mostrar como elas se conectam diretamente com a tríade sombria. Você vai aprender exatamente como CEOs, políticos e bilionários aplicam essas táticas diariamente. E você vai aprender como se defender e como contra-atacar. Prepare-se. O que vem a seguir vai desconstruir completamente sua visão romântica sobre liderança e sucesso. Você está pronto para encarar a verdade crua e sem filtros? Então, vamos continuar essa jornada brutal pelo submundo da psicologia do poder. Em 1513, enquanto estava exilado e vivendo na miséria, Nicolau Maquiavel escreveu o livro mais perigoso da história política, O Príncipe. Não foi um livro sobre moralidade ou justiça. Foi um manual de instruções brutalmente honesto sobre como conquistar e manter o poder a qualquer custo. E até hoje, mais de 500 anos depois, suas leis continuam sendo aplicadas secretamente por líderes, CEOs, políticos e todos aqueles que entendem que o poder não é conquistado com bondade, mas com estratégia fria e calculista. Robert Greene, em 1999, pegou os ensinamentos de Maquiavel e os transformou em As 48 Leis do Poder. Um livro que vendeu mais de 1,2 milhões de cópias apenas nos Estados Unidos e foi traduzido para 24 idiomas. Mas aqui está o dado que vai te chocar.
O livro foi banido em várias prisões americanas porque as autoridades reconheceram que era perigoso demais para estar nas mãos de criminosos. Rappers como 50 Cent, Jay-Z, Drake e Kanye West citam o livro em suas músicas. Empresários bilionários o estudam religiosamente. Até o ditador cubano Fidel Castro leu e aplicou suas leis. Por que um livro sobre manipulação e poder é tão popular entre os mais bem-sucedidos? Porque ele expõe a verdade crua que ninguém tem coragem de dizer em público. O mundo não funciona com ética, funciona com estratégia. Enquanto você acredita que basta trabalhar duro e ser honesto, existem pessoas aplicando essas 48 leis para te passar para trás, conquistar a promoção que você merecia, fechar o negócio que deveria ser seu e dominar os espaços que você deveria ocupar. Vamos destrinchar as leis mais sombrias e mais poderosas de Maquiavel, começando pela Lei 1. Nunca ofusque o mestre. Parece simples, mas viola completamente tudo que te ensinaram sobre se destacar e mostrar seu valor. A verdade é que se você brilha mais que seu chefe, ele vai te destruir. Não importa o quanto você seja talentoso ou competente. Pessoas em posições de poder têm egos frágeis e narcisistas. Elas precisam se sentir superiores. Se você ameaça essa superioridade, você se torna um alvo a ser eliminado. Histórias estão repletas de assistentes brilhantes que foram demitidos, sabotados ou destruídos porque cometeram o erro de parecerem mais inteligentes que seus superiores. A estratégia correta não é esconder seu talento completamente, mas sim direcionar sua luz para fazer seu chefe brilhar. Quando ele ganha reconhecimento por causa de você, ele te vê como um ativo valioso. Quando você ganha reconhecimento às custas dele, ele te vê como uma ameaça. Essa é a diferença entre ser promovido e ser eliminado. Agora vamos para a Lei 3. Esconda suas intenções. Essa lei é a essência do maquiavelismo psicológico. Se as pessoas souberem o que você realmente quer, elas vão criar barreiras, conspirar contra você e te impedir de conseguir. A solução? Crie cortinas de fumaça. Use falsas pistas. Faça as pessoas olharem para uma direção enquanto você se move em outra. Grandes estrategistas nunca revelam seus planos verdadeiros até que seja tarde demais para alguém interferir. Steve Jobs era mestre nessa lei. Ele anunciava produtos falsos, vazava informações enganosas para a imprensa e mantinha projetos reais em segredo absoluto. Quando o iPhone foi finalmente revelado, os concorrentes ficaram paralisados porque não tinham tempo de reagir. Ele já havia vencido o jogo antes mesmo de os outros saberem que estavam jogando. Essa é a diferença entre amadores que falam demais e mestres que agem em silêncio. A Lei 6. Conquiste atenção a qualquer custo é talvez a mais relevante na era das redes sociais. Maquiavel sabia, há 500 anos, que tudo é julgado pela aparência. O que não é visto não existe. Não importa o quanto você seja competente, se ninguém sabe disso. Você precisa ser visto, você precisa criar controvérsia, você precisa gerar impacto. Pessoas que ficam em silêncio são esquecidas. Pessoas que geram atenção conquistam oportunidades. Donald Trump, antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, era um mestre absoluto dessa lei. Ele não tinha o maior patrimônio entre bilionários, mas tinha a maior atenção midiática. Ele gerava manchetes todos os dias, provocava controvérsias intencionalmente e garantia que seu nome estivesse sempre sendo falado. E quando chegou a hora de concorrer à presidência, ele já era a pessoa mais falada do país. Atenção se converteu em poder. Essa é a equação que poucos entendem. Mas a lei mais sombria de todas, a que separa os verdadeiros maquiavelistas dos amadores, é a Lei 15. Esmague totalmente seu inimigo. Maquiavel foi cristalino sobre isso. Se você deixar brasas,
o fogo vai retornar. Se você derrota um inimigo parcialmente, ele vai se recuperar, planejar vingança e voltar mais forte. A única solução estratégica é eliminar completamente a ameaça. Não fisicamente, claro, mas destruir sua capacidade de te prejudicar novamente. Isso vai contra tudo que te ensinaram sobre perdão e ser a pessoa maior. Mas Maquiavel não estava escrevendo sobre como ser amado. Ele estava escrevendo sobre como sobreviver em um mundo brutal, onde inimigos derrotados pela metade se tornam os piores inimigos que você pode ter. Jeff Bezos aplicou essa lei quando competidores tentaram desafiá-la à Amazon. Ele não os venceu parcialmente. Ele os eliminou do mercado completamente, usando preços predatórios, guerra de logística e recursos infinitos, até que eles não tivessem mais como continuar. A Lei 27. Explore a necessidade das pessoas de acreditar para criar seguidores cult-like, revela a psicologia sombria por trás de movimentos religiosos, marcas poderosas e líderes carismáticos. As pessoas querem desesperadamente acreditar em algo maior que elas mesmas. Elas querem propósito, significado, pertencimento. Se você oferece isso, você não ganha apenas clientes ou funcionários. Você ganha devotos fanáticos que defendem você mesmo quando você está errado. Steve Jobs transformou a Apple em uma religião. Elon Musk fez o mesmo com Tesla e SpaceX. Eles não vendem produtos, eles vendem identidade e pertencimento. Usar um iPhone não é apenas ter um telefone. É ser parte de uma tribo de pessoas que se consideram superiores. Dirigir um Tesla não é apenas ter um carro elétrico, é ser parte de um movimento que está salvando o planeta. Essa manipulação psicológica cria lealdade irracional. E lealdade irracional é o ativo mais valioso que qualquer líder pode ter. A Lei 33. Descubra o ponto fraco de cada pessoa. É onde o maquiavelismo encontra a psicologia sombria. Todo ser humano tem uma fraqueza. Pode ser vaidade, insegurança, medo, desejo de aprovação, ganância ou luxúria. Quando você identifica essa fraqueza, você tem a chave para controlar completamente aquela pessoa. Você não precisa de força física ou autoridade formal. Você apenas precisa saber qual botão apertar. Pesquisas em psicologia mostram que pessoas com altos níveis de maquiavelismo são extremamente habilidosas em ler microexpressões faciais, detectar inseguranças escondidas e identificar motivações ocultas. Elas não fazem isso por empatia, elas fazem isso por estratégia. Conhecer a fraqueza de alguém é ter poder sobre essa pessoa. E mestres maquiavelistas nunca revelam que conhecem sua fraqueza até o momento exato em que precisam usá-la. A Lei 38. Pense como quiser, mas comporte-se como os outros. É a lei da sobrevivência para quem está jogando o jogo de poder em ambientes hostis. Se você revela que pensa diferente, que discorda das normas, que questiona o status quo, você será marcado como dissidente e eliminado. A estratégia inteligente é camuflar-se, parecer inofensivo, seguir as regras superficialmente enquanto planeja sua própria agenda secretamente. Essa é exatamente a estratégia que psicopatas corporativos usam para subir na hierarquia. Eles sorriem nas reuniões, concordam com os superiores, seguem as políticas da empresa publicamente. Mas por trás das cortinas, eles estão construindo alianças, manipulando narrativas e preparando o golpe que vai colocá-los no topo. Quando finalmente revelam suas verdadeiras intenções, já é tarde demais para alguém impedi-los. Agora você entende por que as 48 leis do poder foi banido em prisões e idolatrado por bilionários? Porque essas leis funcionam. Elas não são teorias bonitas sobre liderança. São táticas de guerra psicológica testadas ao longo de séculos de história humana. E enquanto você não domina essas leis, outras pessoas estão usando elas contra você neste exato momento. Mas atenção,
O conhecimento dessas leis não te transforma automaticamente em um manipulador sem escrúpulos. O conhecimento te dá consciência, e consciência te dá escolha. Você pode escolher usar versões éticas dessas táticas para se defender e prosperar, ou pode escolher continuar sendo vítima de quem já as domina. A única escolha que você não tem é fingir que esse jogo não existe. Nas próximas sessões, vamos explorar como essas leis se conectam diretamente com os traços da tríade sombria e como líderes modernos aplicam essas táticas em negociações, marketing, política e relacionamentos. Você vai aprender não apenas a teoria, mas a aplicação prática e ética dessas estratégias no mundo real. A persuasão é a arma mais poderosa do arsenal de qualquer líder. Não é força física, não é dinheiro, não é inteligência bruta. É a capacidade de entrar na mente de outra pessoa e fazê-la pensar, sentir e agir exatamente como você deseja, enquanto ela acredita que está tomando suas próprias decisões. E os mestres da tríade sombria dominam essa arte com uma precisão cirúrgica que seria considerada assustadora se não fosse tão eficaz. Aristóteles, há mais de 2.300 anos, já havia identificado os 3 pilares fundamentais da persuasão: ethos, credibilidade; logos, lógica; e pathos, emoção. Mas o que ele não disse publicamente, porque era perigoso demais para ser dito na Grécia Antiga, é que esses 3 pilares podem ser manipulados, distorcidos e veaponizados para controlar massas inteiras de pessoas. E é exatamente isso que líderes modernos fazem todos os dias. Vamos começar pelo ethos, a credibilidade. Pessoas não compram produtos, elas compram autoridade. Elas não seguem ideias, elas seguem pessoas que parecem saber o que estão fazendo. E aqui está o segredo sombrio. Você não precisa realmente ser uma autoridade. Você só precisa parecer uma autoridade. Estudos mostram que pessoas são mais propensas a obedecer a alguém vestindo um jaleco branco, mesmo que essa pessoa não seja realmente um médico. O experimento de Milgram, em 1961, provou isso de forma brutal. Participantes comuns foram instruídos por uma figura de autoridade, um homem vestido como cientista, a aplicar choques elétricos em outras pessoas. Os choques chegavam a 450 volts, potencialmente letais, e a maioria dos participantes obedeceu. Por quê? Porque a figura de autoridade disse que era necessário. Quando uma autoridade ordena, pessoas normais são capazes de causar dor extrema em inocentes sem questionar. Líderes narcisistas exploram esse princípio constantemente. Eles se vestem de forma impecável, falam com confiança absoluta, citam estatísticas, mesmo que falsas, com autoridade. Usam jargões técnicos que soam impressionantes, mas que na verdade não significam nada. E funciona, porque nosso cérebro está programado para economizar energia cognitiva. E seguir uma autoridade aparente é muito mais fácil do que questionar e investigar por conta própria. Agora vamos para o logos, a lógica. Persuasão através da razão parece ética, certo? Errado, porque mestres maquiavelistas não usam lógica verdadeira. Eles usam falácias lógicas disfarçadas de argumentos racionais. Eles apresentam conclusões que parecem lógicas, mas que são baseadas em premissas falsas ou em raciocínios inválidos. Um exemplo clássico é o uso de entimemas, argumentos que parecem lógicos porque assumem que a audiência já possui conhecimento prévio para preencher as lacunas. Se você quer ter sucesso, precisa acordar às 5 da manhã. Bilionários acordam às 5 da manhã. A conclusão implícita é que acordar às 5 da manhã causa sucesso. Mas isso é uma falácia. Correlação não é causalidade. Porém, quando apresentado com confiança por uma figura de autoridade, nosso cérebro aceita essa lógica falha sem questionar. Robert Cialdini, professor de psicologia e marketing na Arizona State University,
identificou 6 princípios de influência que são usados por mestres da persuasão para manipular comportamentos: reciprocidade, consistência, prova social, afinidade, autoridade e escassez. Mais tarde, ele adicionou um 7º, unidade. Esses princípios não são teorias acadêmicas abstratas. São táticas comprovadas cientificamente que funcionam em 90% das pessoas. 90% das vezes, vamos destrinchar o princípio da reciprocidade. Quando alguém te dá algo, você sente uma obrigação psicológica quase incontrolável de retribuir. Isso está programado em nosso cérebro evolutivo porque durante milhões de anos, sociedades humanas sobreviveram através de cooperação recíproca. Quem não retribuía favores era expulso da tribo e morria. Então, nosso cérebro desenvolveu um alarme emocional de desconforto quando recebemos algo e não retribuímos. Marketers exploram isso com amostras grátis. Vendedores de carros exploram isso oferecendo café e biscoitos antes de iniciar a negociação. Políticos exploram isso fazendo pequenos favores para eleitores antes de pedir votos. E funciona porque a reciprocidade é tão poderosa que pode criar trocas desiguais. Alguém te dá uma amostra grátis de muselos e você se sente obrigado a comprar um produto de 50 reais. A lógica matemática não faz sentido, mas a psicologia emocional é irresistível. O princípio da consistência é igualmente sombrio. Uma vez que você se compromete publicamente com algo, especialmente por escrito, você se torna psicologicamente inclinado a agir de acordo com esse compromisso, mesmo que ele vá contra seus próprios interesses. Por quê? Porque inconsistência gera dissonância cognitiva, um estado mental extremamente desconfortável que nosso cérebro fará qualquer coisa para evitar. Durante a Guerra da Coreia, soldados americanos capturados pelos chineses foram submetidos a uma técnica de lavagem cerebral baseada nesse princípio. Eles não foram torturados fisicamente. Em vez disso, foram solicitados a escrever pequenas declarações críticas sobre os Estados Unidos. Apenas uma frase: o capitalismo tem alguns problemas. Nada muito sério. Mas uma vez que eles escreviam essa frase, eram solicitados a escrever mais e mais. E, eventualmente, esses soldados começaram a reescrever suas próprias identidades para se tornarem consistentes com o que haviam escrito. Eles se tornaram críticos genuínos dos Eisekiwa, não por tortura, mas por compromisso incremental. Vendedores modernos usam essa tática o tempo todo. Eles te fazem dizer sim para pequenas perguntas iniciais. Você concorda que economia de dinheiro é importante? Sim. Você gostaria de pagar menos impostos? Sim. Então você deveria investir neste fundo de pensão. A cada sim que você dá, fica mais difícil dizer não no final, porque seu cérebro está buscando consistência com suas declarações anteriores. A prova social é o princípio que explica por que pessoas fazem coisas absurdas só porque outras pessoas estão fazendo. Nosso cérebro assume que se muitas pessoas estão fazendo algo, deve ser a coisa certa a fazer. Isso era adaptativo em ambientes ancestrais, onde seguir a maioria geralmente mantinha você vivo. Mas no mundo moderno, esse instinto é weaponizado para criar comportamentos de manada. Publicidade usa isso constantemente. 9 em cada 10 dentistas recomendam. Mais de 1 milhão de cópias vendidas. O livro mais vendido do New York Times. Essas não são apenas estatísticas. São gatilhos psicológicos projetados para desativar seu pensamento crítico e fazer você seguir a multidão. E funciona tão bem que pessoas compram produtos ruins, votam em candidatos incompetentes e seguem líderes perigosos, simplesmente porque todo mundo está fazendo. O princípio da afinidade explica por que somos mais facilmente persuadidos por pessoas que achamos atraentes ou similares a nós. Pesquisas mostram que pessoas fisicamente atraentes são percebidas como mais inteligentes,
mais competentes, mais confiáveis e mais persuasivas, mesmo quando não existe nenhuma relação lógica entre aparência física e competência real. Políticos exploram isso, contratando consultores de imagem que os tornam mais agradáveis para o eleitorado. CEOs exploram isso, cultivando uma persona carismática que faz as pessoas quererem agradá-los. Vendedores exploram isso encontrando pontos em comum com clientes. Ah, você também é de São Paulo? Eu também. Essa similaridade superficial cria uma falsa sensação de conexão que desativa as defesas críticas do comprador. O princípio da escassez é talvez o mais manipulativo de todos. Quando algo se torna escasso, nosso cérebro automaticamente atribui mais valor a ele. Não porque ele seja objetivamente mais valioso, mas porque o medo de perder ativa nossos instintos primitivos de sobrevivência mais intensamente do que o desejo de ganhar. Estudos de neurociência mostram que a dor da perda é aproximadamente 2 vezes mais intensa que o prazer de um ganho equivalente. Mestres da persuasão exploram isso, criando escassez artificial. Oferta válida apenas até meia-noite. Últimas unidades disponíveis. Vagas limitadas. Essas táticas forçam decisões impulsivas, porque quando nosso cérebro percebe escassez, ele desativa nosso córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento racional, e ativa nossa amígdala, responsável por respostas emocionais e impulsivas. E, finalmente, o princípio da unidade, o mais recente adicionado por Cialdini, explica por que pessoas são leais a grupos, tribos e identidades compartilhadas. Quando um líder consegue fazer você se sentir parte de algo maior, você não é mais apenas um seguidor. Você se torna um devoto fanático disposto a defender o grupo, mesmo quando ele está errado. Steve Jobs transformou usuários de iPhone em uma tribo. Elon Musk transformou investidores de Tesla em um culto. Donald Trump transformou eleitores em um movimento de identidade. Esses líderes não vendem produtos ou políticas. Eles vendem pertencimento. E pertencimento é o ativo psicológico mais valioso que existe, porque humanos preferem estar errados junto com seu grupo do que estar certos sozinhos. Mas aqui está a verdade que vai te chocar. Você está sendo persuadido por essas táticas neste exato momento. Todo anúncio que você vê, todo discurso político que você ouve, todo post de rede social que você lê foi cuidadosamente projetado usando esses princípios de persuasão. Você não está tomando decisões livres. Você está sendo gentilmente guiado em direções pré-determinadas por pessoas que estudaram sua psicologia melhor do que você mesmo. E os portadores da tríade sombria, narcisistas, maquiavelistas e psicopatas, são mestres absolutos dessas táticas. Eles não sentem culpa ao manipular. Eles não hesitam em explorar suas fraquezas. Eles veem persuasão não como comunicação, mas como guerra psicológica, onde o objetivo é controle total. A questão agora não é se você será alvo dessas táticas. Você já é. A questão é: você vai continuar sendo uma vítima inconsciente ou você vai aprender a reconhecer e se defender contra essas estratégias? Porque uma vez que você entende como a persuasão funciona, você ganha um superpoder, a capacidade de ver as cordas que outros estão tentando usar para te controlar. E quando você vê as cordas, você pode cortá-las. Nas próximas sessões, vamos explorar como essas táticas de persuasão se conectam diretamente com neurociência, linguagem corporal e técnicas de negociação usadas por líderes de elite. Você vai aprender não apenas a teoria, mas como detectar quando alguém está tentando te manipular e como usar versões éticas dessas estratégias para alcançar seus próprios objetivos. Enquanto você está focado nas palavras que estão sendo ditas, mestres da tríade sombria estão lendo e manipulando algo muito mais poderoso: sua linguagem corporal.
Estudos científicos mostram que durante conversas que envolvem sentimentos e atitudes, apenas 7% da comunicação é transmitida através das palavras. 38% vem do tom de voz, e os impressionantes 55% restantes são transmitidos através da linguagem corporal, gestos, posturas, expressões faciais e movimentos que você não controla conscientemente, mas que revelam tudo sobre suas verdadeiras intenções, medos e fraquezas. Isso significa que mais da metade de tudo que você comunica não está sob seu controle consciente. E pior, pessoas com altos níveis de maquiavelismo e psicopatia são extremamente habilidosas em decodificar essa linguagem não verbal. Enquanto você acredita estar escondendo suas inseguranças, eles estão lendo cada microexpressão facial, cada movimento nervoso de mãos, cada desvio de olhar e usando essas informações para te destruir em negociações, entrevistas de emprego, reuniões de negócios e interações sociais. Vamos começar com o elemento mais poderoso da linguagem corporal, o contato visual. Pesquisas mostram que suas pupilas se dilatam involuntariamente quando você vê algo ou alguém que te interessa. Você não tem controle sobre isso. Normalmente, os olhos piscam cerca de 20 vezes por minuto, mas quando você olha para alguém que te atrai ou algo que desperta seu interesse, essa taxa aumenta. Negociadores experientes sabem disso. Eles observam suas pupilas para identificar quando você realmente quer algo, mesmo quando suas palavras dizem o contrário. Em ambientes corporativos, contato visual forte é interpretado como sinceridade e comunicação aberta. Mas evitar contato visual, mesmo que seja inconsciente, é interpretado como falta de interesse, insegurança ou desonestidade. Líderes narcisistas exploram isso mantendo contato visual intenso e prolongado durante conversas. Isso cria uma sensação de conexão, autoridade e confiança. Enquanto isso, eles estão observando você para identificar quando você desvia o olhar, um sinal de submissão e fraqueza. Agora vamos para posturas corporais e gestos. Pesquisas demonstram que posturas corporais são reconhecidas com mais precisão quando uma emoção é comparada com outra emoção diferente ou neutra. Uma pessoa sentindo raiva demonstra dominância através da postura. Corpo inclinado para frente, ombros levantados, preparação para confronto. Uma pessoa sentindo medo demonstra fraqueza através de postura retraída, corpo inclinado para trás, ombros caídos, preparação para fuga. Mestres da negociação usam isso estrategicamente. Quando querem demonstrar confiança e poder, eles se sentam na ponta da cadeira, inclinam o corpo levemente para frente, mantêm o peito expandido e os ombros para trás. Quando querem parecer receptivos e colaborativos, eles desabotoam o paletó, relaxam as mãos sobre a mesa e inclinam a cabeça ligeiramente para o lado, um sinal universal de curiosidade e interesse. Mas atenção! Essas posturas podem ser conscientemente manipuladas para criar impressões falsas. Braços cruzados são universalmente interpretados como defesa, fechamento e resistência. Mesmo que você cruze os braços porque está com frio, o cérebro da outra pessoa interpreta isso como: essa pessoa não está receptiva ao que estou dizendo. Negociadores habilidosos nunca cruzam os braços durante negociações importantes, porque sabem que isso envia sinais de hostilidade. Ao invés disso, eles mantêm as mãos visíveis, relaxadas e abertas, um sinal evolutivo de que não estou escondendo armas, sou confiável. Mãos cerradas, mesmo quando acompanhadas de um sorriso, revelam frustração reprimida. Pessoas que torcem as mãos demonstram nervosismo e ansiedade. Dedos tamborilando na mesa indicam impaciência. Negociadores treinados observam esses sinais microcomportamentais para identificar quando você está desconfortável, ansioso ou mentindo, e então exploram essa fraqueza para extrair concessões. Pesquisas sobre apertos de mão,
revelam dados fascinantes. Apertos de mão firmes melhoram a precisão de primeiras impressões, particularmente no julgamento de conscienciosidade, especialmente entre homens. Em negociações, apertos de mão promovem comportamento cooperativo e levam a melhores resultados, tanto em cenários integrativos quanto distributivos. Negociadores que apertam as mãos são mais propensos a revelar abertamente suas preferências e criar acordos mais justos. Mas aqui está o segredo sombrio. Existem diferentes estilos de aperto de mão, e cada um envia uma mensagem diferente. O Bone Crusher, apertar a mão com força excessiva, é uma demonstração de dominância agressiva. O Limp Fish, apertar a mão com fraqueza excessiva, é interpretado como falta de confiança e submissão. O aperto de mão ideal é firme, mas não doloroso, acompanhado de contato visual direto e um sorriso genuíno, ou a simulação convincente de um. A posição e ângulo da cabeça também comunicam volumes. Inclinar a cabeça para cima demonstra emoções de superioridade, autoconfiança, orgulho ou desprezo. Inclinar a cabeça para baixo indica emoções de inferioridade, vergonha, timidez ou respeito. Mas uma cabeça inclinada ligeiramente para o lado durante uma conversa sinaliza interesse genuíno, curiosidade e receptividade. Políticos e vendedores treinados usam esse truque constantemente para criar rapport artificial. Agora, vamos para a ciência da proxêmica, o estudo das distâncias espaciais entre pessoas durante interações. Edward T. Hall identificou 4 zonas distintas: distância íntima, 0 de 46 metros, distância pessoal, 46 metros, 1,2, distância social, 1,83 e distância pública, 3,0. Mestres da manipulação sabem que invadir o espaço pessoal de alguém cria desconforto psicológico, que pode ser explorado durante negociações. Quando alguém se aproxima demais durante uma conversa de negócios, eles estão testando suas fronteiras psicológicas. Se você recua, você demonstrou submissão. Se você mantém sua posição, você demonstrou força. Líderes dominantes conscientemente violam zonas de conforto espacial para estabelecer hierarquia psicológica. E funciona porque nossos cérebros interpretam invasão de espaço pessoal como ameaça potencial, ativando respostas de estresse que prejudicam nossa capacidade de pensar racionalmente. Mas a arma mais devastadora na linguagem corporal é o domínio das microexpressões faciais, expressões emocionais involuntárias que duram apenas frações de segundo, mas que revelam emoções genuínas antes que a pessoa possa conscientemente mascará-las. Paul Ekman, pioneiro nessa área, identificou 7 emoções universais que são expressas da mesma forma em todas as culturas: felicidade, surpresa, medo, raiva, desprezo, desgosto e tristeza. Agências de inteligência treinam agentes para detectar microexpressões, porque elas são impossíveis de falsificar e impossíveis de suprimir completamente. Quando alguém diz, estou feliz em fazer esse negócio, mas uma microexpressão de desprezo passa por seu rosto por 0,2 segundos, você sabe que eles estão mentindo. Psicopatas corporativos estudam microexpressões obsessivamente porque isso lhes dá acesso direto às emoções reais de seus oponentes. Vamos agora para a negociação, onde linguagem corporal se torna uma arma estratégica. Durante negociações, comunicação não verbal é tão importante quanto comunicação verbal. Negociadores eficazes não apenas interpretam sinais não verbais de outros, mas também controlam conscientemente sua própria linguagem corporal para transmitir mensagens específicas. Uma tática chamada espelhamento é extremamente poderosa. Quando pessoas se dão bem, o resultado de uma negociação tende a ser mais positivo.
Para criar confiança e rapport artificial, negociadores imitam ou espelham o comportamento do oponente. Postura corporal, velocidade de fala, padrões de respiração. Isso funciona porque nosso cérebro interpreta similaridade como sinal de pertencimento ao mesmo grupo, desativando defesas críticas e aumentando confiança. Outra tática sombria é o flinch, demonstrar uma reação física negativa exagerada a uma proposta. Negociadores conscientemente demonstram choque, surpresa ou horror quando ouvem uma oferta. Eles podem arregalar os olhos, recuar fisicamente ou respirar profundamente. Essa reação física exagerada sinaliza para a outra parte que a oferta é absurda, forçando-a a reduzir suas expectativas imediatamente. A tática anchoring não verbal é igualmente devastadora. A pessoa que se senta na cabeceira da mesa automaticamente assume o símbolo aparente de poder. Negociadores estratégicos negam essa vantagem posicionando aliados ao redor dessa pessoa, cercando-a fisicamente e criando pressão psicológica através de proximidade. Alternativamente, eles podem chegar mais cedo e ocupar a posição de poder antes que outros cheguem. Receptividade pode ser transmitida ou negada através de linguagem corporal. Negociadores receptivos sorriem, fazem contato visual abundante, mantêm braços e mãos abertas, sentam na borda da cadeira inclinados para frente e distribuem peso corporal uniformemente quando em pé. Negociadores não receptivos evitam contato visual, cruzam braços e pernas, reclinam para trás na cadeira, mantêm paletós abotoados e posicionam pés apontando para longe do interlocutor. Aqui está o dado que vai te chocar. Apertos de mão no início de negociações aumentam o comportamento cooperativo e levam a melhores resultados tanto em negociações distributivas quanto integrativas. Negociadores que apertam as mãos são mais propensos a revelar abertamente suas preferências e criar acordos mais justos. Isso acontece porque o aperto de mão ativa circuitos neurais de cooperação evolutiva em nosso cérebro. Mas mestres maquiavelistas exploram isso através da tática Good Guy, Bad Guy. Um negociador age agressivamente, cruzando braços, invadindo espaço pessoal, usando tom de voz alto, fazendo demandas absurdas, demonstrando linguagem corporal hostil. O outro negociador age de forma receptiva, sorrindo, mantendo postura aberta, usando tom de voz calmo, fazendo concessões razoáveis. O good guy culpa o bad guy por todas as dificuldades, enquanto solicita concessões do oponente, que fica psicologicamente aliviado por ter alguém do seu lado. E agora vem a parte que vai fazer você questionar cada interação que você teve nos últimos anos. Você está sendo lido e manipulado através da sua linguagem corporal, neste exato momento, todos os dias, em cada interação. Seu chefe está observando se você cruza os braços quando ele propõe novos projetos. Seu colega de trabalho está observando suas microexpressões quando ele sugere te substituir naquela apresentação importante. O vendedor está observando se suas pupilas se dilatam quando você olha para aquele produto específico. E o mais assustador, portadores da tríade sombria fazem isso automaticamente, sem esforço consciente. Para eles, ler linguagem corporal não é uma habilidade aprendida. É um instinto evolutivo refinado pela prática constante de manipular pessoas. Eles não precisam pensar sobre isso. Eles simplesmente observam, processam e exploram suas fraquezas em tempo real. Mas aqui está a boa notícia. Uma vez que você entende como linguagem corporal funciona, você pode conscientemente controlar os sinais que você emite. Você pode treinar manter contato visual mesmo quando está nervoso. Você pode forçar suas mãos a permanecerem abertas e relaxadas mesmo quando está ansioso. Você pode inclinar seu corpo para frente mesmo quando quer recuar.
E você pode detectar quando alguém está tentando te manipular através de táticas de linguagem corporal. Mais importante, você pode usar essas mesmas táticas de forma ética para melhorar suas comunicações, construir rapport genuíno e alcançar melhores resultados em negociações. A diferença entre manipulação sombria e influência ética não está nas técnicas em si, mas na intenção e no resultado. Se você usa linguagem corporal para criar situações win-win, onde ambas as partes se beneficiam, você está usando influência ética. Se você usa para explorar e destruir outros para ganho pessoal exclusivo, você está usando manipulação sombria. Nas próximas sessões, vamos explorar como neurociência explica por que essas táticas funcionam, como detectar mentiras através de linguagem corporal e como aplicar princípios de negociação avançada usados por diplomatas, CEOs e negociadores de reféns. Você vai aprender exatamente como se tornar um jogador consciente nesse jogo invisível que acontece em cada interação humana. A pergunta agora não é se você será alvo dessas táticas. Você já é. A pergunta é: você vai continuar sendo manipulado inconscientemente? Ou você vai dominar a linguagem invisível que controla 55% de toda a comunicação humana? Aqui está a verdade brutal, que vai desconstruir tudo que você acredita sobre livre-arbítrio. A maioria das suas decisões não são suas. Elas são o resultado de processos neurológicos programados ao longo de milhões de anos de evolução. E mestres da tríade sombria conhecem exatamente quais botões apertar no seu cérebro para fazer você agir, pensar e sentir exatamente como eles querem. Neurociência moderna revelou que seu cérebro é uma máquina biológica previsível. E quando alguém entende como essa máquina funciona, eles ganham controle sobre você. Vamos começar com o conceito mais perturbador. Você não decide conscientemente a maior parte das suas ações. Pesquisas em neurociência mostram que decisões são tomadas pelo seu cérebro inconsciente entre 200 milissegundos e até 10 segundos antes de você ter consciência de que tomou uma decisão. Benjamin Libet, neurocientista pioneiro, demonstrou que a atividade cerebral que precede uma ação voluntária começa muito antes da pessoa ter consciência da intenção de agir. Isso significa que seu cérebro decide primeiro, e então sua mente consciente cria uma narrativa racionalizando a decisão como se ela fosse sua escolha deliberada. Isso é devastador para o conceito de autonomia pessoal. Quando você acredita que escolheu comprar aquele produto, aceitar aquela oferta ou concordar com aquela proposta, na realidade, seu cérebro inconsciente já havia tomado essa decisão milissegundos antes. E manipuladores habilidosos sabem como plantar os estímulos certos no seu ambiente para fazer seu cérebro inconsciente tomar a decisão que beneficia eles, enquanto você acredita que está exercendo livre-arbítrio. Vamos falar sobre o sistema límbico, a parte do cérebro responsável por emoções, memórias e motivação. Esse sistema evolutivo antigo opera muito mais rápido que seu córtex pré-frontal, a área responsável por pensamento racional e tomada de decisão consciente. Quando você enfrenta uma situação estressante, seu sistema límbico assume o controle e desativa parcialmente seu pensamento racional. Isso era adaptativo quando nossos ancestrais precisavam fugir de predadores. Mas no mundo moderno, esse mecanismo é explorado impiedosamente por negociadores, vendedores e líderes manipuladores. Durante negociações de alto estresse, seu sistema límbico entra em modo de sobrevivência, luta, fuga ou congelamento. Negociadores experientes criam essa pressão intencionalmente através de prazos artificiais, escassez fabricada e linguagem corporal ameaçadora. Quando seu cérebro emocional assume o controle,
Você toma decisões impulsivas que seu cérebro racional nunca aprovaria. Você aceita ofertas ruins, você faz concessões desnecessárias, você age por medo ao invés de estratégia. E quando a pressão diminui e você recupera seu pensamento racional, você percebe o erro, mas já é tarde demais. A amígdala é a estrutura cerebral responsável por processar medo e ameaças. Ela é extremamente sensível a sinais de perigo e, quando ativada, ela sequestra completamente seus processos cognitivos racionais. Estudos de neuroimagem mostram que quando a amígdala é ativada, a atividade no córtex pré-frontal diminui significativamente. Você literalmente perde acesso temporário às suas capacidades de raciocínio lógico, planejamento a longo prazo e controle de impulsos. Políticos exploram isso constantemente através de políticas baseadas no medo. Eles falam sobre terrorismo, criminalidade, colapso econômico, invasão de imigrantes, temas que ativam sua amígdala. Quando sua amígdala está ativada, você se torna muito mais suscetível a aceitar soluções autoritárias, abrir mão de liberdades civis e apoiar líderes fortes que prometem segurança. Você não está pensando racionalmente sobre probabilidades estatísticas ou eficácia de políticas. Você está reagindo emocionalmente a ameaças percebidas. O córtex pré-frontal é sua única defesa contra a manipulação emocional. Essa região é responsável por funções executivas, planejamento, tomada de decisão racional, controle de impulsos e pensamento crítico. Mas aqui está o problema. O córtex pré-frontal é extremamente vulnerável ao estresse, privação de sono, fome e fadiga mental. Quando você está estressado, cansado, com fome ou mentalmente exausto, seu córtex pré-frontal funciona de forma subótima e você perde sua capacidade de resistir à manipulação. Vendedores sabem disso. Por que você acha que negociações de carros e imóveis se estendem por horas? Porque quanto mais tempo você passa no processo, mais mentalmente exausto você fica, mais sua capacidade de pensar criticamente diminui. E mais provável você é de aceitar uma oferta ruim apenas para terminar o processo doloroso. Eles estão literalmente desativando seu córtex pré-frontal através de fadiga cognitiva. Agora, vamos falar sobre dopamina, o neurotransmissor do prazer e motivação. Seu cérebro libera dopamina quando você experimenta algo prazeroso. Comida, sexo, drogas, conquistas, reconhecimento social. Mas aqui está o segredo sombrio. A dopamina não é liberada apenas quando você recebe a recompensa. Ela é liberada na antecipação da recompensa. E essa antecipação pode ser manipulada. Cassinos exploram isso com perfeição. Máquinas caça-níqueis são projetadas para criar liberação de dopamina através de recompensas variáveis e imprevisíveis. Você nunca sabe quando vai ganhar, então seu cérebro continua liberando dopamina na antecipação da próxima jogada. Isso cria um ciclo viciante onde você continua jogando, não porque está ganhando, mas porque a antecipação de uma possível vitória mantém seu sistema de dopamina ativado. Redes sociais usam exatamente o mesmo princípio. Curtidas, comentários e notificações são recompensas variáveis que mantêm você viciado. Líderes narcisistas usam dopamina para criar dependência emocional. Eles alternam entre punição e recompensa de forma imprevisível. Às vezes, eles te elogiam, te fazem sentir especial, te dão atenção. Outras vezes, eles te ignoram, te criticam, te rejeitam. Essa inconsistência cria um ciclo onde você fica obcecado em conseguir a próxima dose de aprovação deles. Seu cérebro libera dopamina quando você antecipa que talvez dessa vez você vai receber o elogio, a aprovação, o reconhecimento. Você se torna viciado na validação deles. O sistema de espelho neural é outra vulnerabilidade neurológica que pode ser explorada. Neurônios espelho são células cerebrais
que disparam tanto quando você executa uma ação, quanto quando você observa outra pessoa executando a mesma ação. Eles são responsáveis por empatia, imitação social e aprendizado por observação. Mas eles também te tornam extremamente suscetível à influência social. Quando você vê alguém confiante, poderoso e bem-sucedido, seus neurônios espelho disparam como se você mesmo estivesse experimentando essa confiança e poder. Isso cria uma conexão emocional automática. Você começa a imitar inconscientemente os comportamentos daquela pessoa, gestos, posturas, padrões de fala. E quanto mais você imita, mais você internaliza os valores e crenças daquela pessoa. Influenciadores digitais exploram isso projetando uma imagem de sucesso e confiança que ativa seus neurônios espelho e te faz querer imitá-los. Estudos com neuroimagem funcional, fMRI, revelam padrões cerebrais específicos associados à mentira versus verdade. Quando pessoas mentem, múltiplas áreas cerebrais são ativadas, particularmente o córtex pré-frontal dorsolateral, córtex cingulado anterior e córtex parietal inferior. Isso acontece porque mentir requer mais esforço cognitivo do que dizer a verdade. Você precisa suprimir a verdade, construir uma narrativa alternativa, manter consistência com mentiras anteriores e monitorar as reações da outra pessoa. Mas aqui está o problema com detecção de mentiras. Psicopatas e maquiavelistas altamente treinados mostram padrões cerebrais diferentes. Para eles, mentir não requer esforço cognitivo adicional. Eles mentem tão facilmente quanto pessoas normais dizem a verdade. Estudos mostram que psicopatas têm conexões neurológicas anormais entre o córtex pré-frontal e a amígdala, o que explica sua incapacidade de sentir medo, culpa ou empatia. Quando mentem, seus cérebros não mostram os sinais típicos de estresse cognitivo que apareceriam em pessoas normais. Isso significa que técnicas tradicionais de detecção de mentiras, polígrafo, análise de microexpressões, observação de linguagem corporal, não funcionam efetivamente contra mestres manipuladores. Pesquisas sobre precisão de detecção de mentiras mostram que a taxa de sucesso de pessoas treinadas é apenas ligeiramente melhor que chance aleatória. Cerca de 52% a 67% dependendo do método usado. Polígrafos têm taxas de erro significativas e podem ser enganados através de técnicas de contramedidas. A análise de padrões linguísticos mostra mais promessa. James Pennebaker desenvolveu o método LIWC, Linguistic Inquiry and Word Count, que analisa conteúdo escrito para detectar decepção. Estudos mostram que mentirosos usam significativamente menos pronomes de primeira pessoa, mais palavras emocionais negativas e menos palavras exclusionárias. Eles evitam tomar responsabilidade por suas ações e criam distância psicológica de suas histórias. Essa técnica tem 67% de precisão, melhor que julgamento humano, mas ainda longe de ser infalível. O que tudo isso significa? Significa que seu cérebro é um campo de batalha e existe uma guerra acontecendo agora mesmo pela sua atenção, suas emoções, suas decisões e suas crenças. Marketers estão tentando ativar seus sistemas de dopamina. Políticos estão tentando ativar sua amígdala. Vendedores estão tentando exaurir seu córtex pré-frontal. Influenciadores estão tentando ativar seus neurônios espelho. E você provavelmente não estava consciente de nenhuma dessas manipulações até agora. A boa notícia é que conhecimento é poder. Uma vez que você entende como essas vulnerabilidades neurológicas funcionam, você pode desenvolver contramedidas conscientes. Quando você sente sua amígdala sendo ativada por linguagem de medo, você pode pausar e engajar conscientemente seu córtex pré-frontal. Quando você percebe que está mentalmente exausto, você pode adiar decisões importantes.
Quando você identifica que alguém está tentando criar escassez artificial para ativar seu sistema de dopamina, você pode respirar fundo e avaliar racionalmente. Mas aqui está a verdade difícil. Apenas conhecimento passivo não é suficiente. Você precisa treinar ativamente suas capacidades metacognitivas, pensar sobre como você pensa, monitorar seus estados emocionais, reconhecer quando seus sistemas automáticos estão assumindo controle. Isso requer prática deliberada, assim como qualquer outra habilidade. Meditação mindfulness, por exemplo, fortalece conexões entre o córtex pré-frontal e a amígdala, melhorando sua capacidade de regular emoções sob pressão. E você precisa aceitar que você nunca será completamente imune à manipulação. Mesmo neurocientistas que estudam essas táticas são vulneráveis a elas. A diferença é que pessoas conscientes reconhecem quando estão sendo manipuladas e podem escolher como responder. Pessoas inconscientes nem percebem que estão sendo controladas. Nas próximas sessões, vamos explorar técnicas avançadas de contra-manipulação, como construir resiliência psicológica contra táticas sombrias e como usar versões éticas desses princípios para alcançar seus objetivos sem explorar outros. Você vai aprender como se tornar psicologicamente blindado contra a manipulação enquanto desenvolve influência genuína e ética. Agora que você conhece as táticas sombrias usadas por mestres manipuladores, chegou a hora de aprender a se defender. Porque conhecimento sem aplicação é inútil. Você pode saber todas as 48 leis do poder, entender a tríade sombria, reconhecer as técnicas de persuasão, mas se você não desenvolver blindagem psicológica prática, você continuará sendo vítima. E a verdade dura é que a maioria das pessoas nunca desenvolverá essas defesas porque exige trabalho mental árduo e desconfortável. A primeira e mais poderosa ferramenta de defesa é o pensamento crítico. Segundo o filósofo Richard W. Pohl, pensamento crítico é uma competência que pode ser aprendida e treinada. Não é um processo natural, precisa ser induzido. E a maioria das pessoas nunca desenvolve essa habilidade porque prefere a confortável ilusão de estar pensando por si mesmas, quando na realidade estão apenas repetindo narrativas que foram implantadas em suas mentes. Pensamento crítico é o processo de analisar fatos disponíveis, evidências, observações e argumentos para formar conclusões sólidas ou escolhas informadas. Envolve reconhecer suposições subjacentes, fornecer justificativas para ideias e ações, avaliar essas justificativas através de comparações com perspectivas variadas e avaliar sua racionalidade e consequências potenciais. O objetivo é formar um julgamento através da aplicação de análises racionais, céticas e imparciais. Mas aqui está o problema. Pensamento crítico pressupõe um comprometimento rigoroso para superar egocentrismo e sociocentrismo. A maioria das pessoas é incapaz de pensar criticamente porque está emocionalmente investida em suas crenças existentes. Quando informações contradizem o que elas querem acreditar, elas não analisam racionalmente as evidências. Elas rejeitam automaticamente qualquer coisa que ameace sua identidade, suas afiliações tribais ou suas narrativas confortáveis. Estudos mostram que pessoas com fortes habilidades de pensamento crítico conseguem identificar preconceitos, vieses, propaganda, autoengano, distorção e desinformação. Elas questionam autoridades, exigem evidências, examinam suposições e seguem as implicações lógicas de ideias até suas conclusões finais, mesmo quando essas conclusões são desconfortáveis. Agora vamos para a segunda arma de defesa, inteligência emocional. Daniel Goleman popularizou este conceito em 1995, definindo-o como a capacidade de perceber, usar, compreender, gerenciar e lidar com emoções.
Alta inteligência emocional inclui reconhecimento emocional de si mesmo e dos outros, usar informações emocionais para guiar pensamento e comportamento, discernir entre diferentes sentimentos e ajustar emoções para se adaptar a ambientes. Pessoas com alta inteligência emocional possuem vantagens significativas em negociações, liderança e relacionamentos interpessoais. Mas aqui está o lado sombrio, que ninguém te conta. Inteligência emocional não é uma virtude moral. É uma ferramenta que pode ser usada para bem ou para mal. Adam Grant, psicólogo organizacional, alertou que a percepção comum de inteligência emocional como uma qualidade moral desejável é um erro perigoso. Alta inteligência emocional pode funcionar como uma arma para manipular outros, roubando sua capacidade de raciocinar. Estudos em 2021 mostraram que inteligência emocional tem associações negativas com todos os 3 domínios da tríade sombria. Isso significa que pessoas com traços narcisistas, maquiavélicos e psicopáticos tendem a ter inteligência emocional distorcida. Eles entendem emoções não para construir conexões genuínas, mas para explorar fraquezas emocionais de outros. Portanto, desenvolver inteligência emocional defensiva significa aprender a reconhecer quando alguém está tentando manipular suas emoções. Quando um vendedor cria escassez artificial para ativar seu medo de perder, você precisa identificar isso conscientemente. Quando um negociador tenta criar pressão temporal para forçar uma decisão impulsiva, você precisa pausar e engajar seu pensamento racional. Quando um líder narcisista alterna entre elogio e crítica para criar dependência emocional, você precisa reconhecer o padrão e se desvincular emocionalmente. O modelo de Goleman identifica 5 componentes principais de inteligência emocional defensiva. Autoconsciência, conhecer suas próprias emoções, forças, fraquezas e gatilhos. Autorregulação, controlar emoções disruptivas e impulsos. Habilidades sociais, gerenciar relacionamentos sem ser manipulado. Empatia, considerar sentimentos de outros sem ser explorado. E motivação, estar ciente do que te motiva sem deixar que outros weaponizem essas motivações. Autoconsciência é particularmente crucial. Estudos mostram que a maioria das pessoas tem pontos cegos psicológicos massivos, fraquezas emocionais que elas não reconhecem em si mesmas, mas que manipuladores identificam instantaneamente. Você pode acreditar que é racional e imune a táticas emocionais, enquanto na realidade você tem gatilhos profundos relacionados à validação, pertencimento, segurança financeira ou status social que podem ser explorados. Para desenvolver autoconsciência verdadeira, você precisa praticar metacognição, pensar sobre como você pensa. Isso significa monitorar constantemente seus estados emocionais, reconhecer quando seus sistemas automáticos estão assumindo controle e questionar por que você está sentindo o que está sentindo. É um trabalho mental exaustivo. Por isso, a maioria das pessoas nunca desenvolve essa habilidade. A terceira linha de defesa é o desenvolvimento de virtudes intelectuais específicas que caracterizam pensadores críticos fortes. Segundo pesquisas, essas virtudes incluem desejo de seguir razão e evidência aonde quer que levem, abordagem sistemática para a resolução de problemas, curiosidade intelectual, imparcialidade e confiança no raciocínio. Mas virtudes intelectuais não são qualidades inatas. Elas precisam ser cultivadas deliberadamente através de prática consistente. Você precisa desenvolver o hábito de questionar suas próprias crenças com o mesmo rigor que questiona crenças de outros. Você precisa buscar ativamente evidências que contradigam suas posições. Você precisa considerar perspectivas opostas com seriedade genuína, ao invés de construir espantalhos para demolir.
A quarta estratégia de defesa é aprender a detectar falácias lógicas. Manipuladores profissionais usam falácias constantemente porque elas funcionam contra pessoas não treinadas. As falácias mais comuns incluem apelo à autoridade, aceitar algo como verdade apenas porque uma figura de autoridade disse, apelo à emoção, usar medo, raiva ou esperança para evitar argumentação racional, falsa dicotomia, apresentar apenas duas opções quando existem mais, generalização apressada, tirar conclusões amplas de poucos exemplos e ataque à pessoa, atacar o indivíduo ao invés do argumento. Quando você aprende a identificar essas falácias em tempo real, você ganha um superpoder. Você pode ouvir um político fazendo um discurso apaixonado e imediatamente reconhecer. Ele está usando apelo à emoção para evitar responder à pergunta real. Você pode assistir a um anúncio e perceber. Eles estão usando falsa dicotomia para me fazer sentir que só existem duas escolhas, quando claramente existem mais. A quinta estratégia crítica é desenvolver ceticismo calibrado. Não ceticismo cínico que rejeita tudo, mas ceticismo científico que demanda evidências proporcionais às afirmações. Afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Quando alguém promete resultados que parecem bons demais para ser verdade, provavelmente são. Quando alguém oferece soluções simples para problemas complexos, você deve ser extremamente cético. Carl Sagan, em seu livro O Mundo Assombrado por Demônios, desenvolveu um kit de ferramentas para a detecção de bobagens que inclui confirmação independente de fatos, debate substantivo por todos os lados, evitar argumentos de autoridade, considerar múltiplas hipóteses, não se apegar a hipóteses apenas porque são suas, quantificar sempre que possível e verificar se todos os elos da cadeia de argumentação funcionam. A sexta estratégia é construir resiliência contra a pressão social e conformidade. O experimento de Asch sobre conformidade mostrou que aproximadamente 75% das pessoas concordam com respostas obviamente erradas quando veem outras pessoas concordando. A pressão para conformar com o grupo é psicologicamente avassaladora. Mas pessoas com pensamento crítico forte desenvolvem a capacidade de discordar publicamente, mesmo quando enfrentam unanimidade aparente. Isso requer coragem intelectual, a disposição de ser impopular, ser criticado, ser marginalizado por defender verdades impopulares ou fazer perguntas inconvenientes. A maioria das pessoas preferirá estar errada junto com seu grupo do que estar certa sozinha. Se você quer desenvolver blindagem psicológica real, você precisa superar essa necessidade primitiva de aprovação social. A sétima estratégia é aprender a gerenciar sua atenção conscientemente. Vivemos em uma economia de atenção onde corporações, políticos e influenciadores estão constantemente competindo para sequestrar seu foco. Eles usam notificações, manchetes sensacionalistas, controvérsias fabricadas e recompensas variáveis para manter você viciado. E quanto mais fragmentada sua atenção, menos capaz você é de pensamento profundo e análise crítica. Pesquisas mostram que interrupções constantes destroem sua capacidade de raciocínio complexo e tomada de decisão racional. Quando você está constantemente mudando entre tarefas, respondendo notificações, consumindo fragmentos de informação, seu córtex pré-frontal não tem tempo para processar informações profundamente. Você fica preso em modo reativo ao invés de modo reflexivo. A solução é criar blocos de tempo protegidos, dedicados exclusivamente a pensamento profundo, leitura substancial e análise crítica. Desative notificações. Evite multitarefa. Consuma informação longa e nuanceada ao invés de fragmentos virais. Isso vai contra todos os incentivos do ecossistema digital moderno.
mas é absolutamente necessário se você quer manter capacidade de pensamento independente. A oitava e talvez mais importante estratégia é desenvolver humildade intelectual. Isso significa reconhecer os limites do seu próprio conhecimento, admitir quando você está errado, atualizar suas crenças quando confrontado com evidências superiores e evitar o viés de excesso de confiança que faz você superestimar suas próprias capacidades de julgamento. Estudos mostram que pessoas menos competentes tendem a superestimar drasticamente suas habilidades, um fenômeno conhecido como efeito Dunning-Kruger. Enquanto isso, experts verdadeiros tendem a ser mais cautelosos e menos confiantes em seus julgamentos porque entendem a complexidade real dos problemas. Humildade intelectual te protege de ser explorado por charlatães confiantes que vendem certeza onde existe apenas complexidade e, finalmente, você precisa aceitar uma verdade desconfortável. Você nunca será completamente imune à manipulação. Mesmo com todas essas estratégias, você ainda terá momentos de fraqueza onde seus vieses cognitivos assumem controle, onde suas emoções sequestram sua racionalidade, onde você toma decisões que seu eu racional mais tarde lamenta. A diferença é que pessoas com blindagem psicológica reconhecem quando isso acontece e podem corrigir o curso. A meta não é perfeição. A meta é consciência, vigilância e capacidade de recuperação. Você vai ser manipulado. Mas quanto mais você pratica essas estratégias, mais rápido você identifica a manipulação, mais efetivamente você resiste e mais rapidamente você se recupera quando falha. Nas próximas sessões finais, vamos consolidar tudo o que aprendemos e fornecer um plano de ação concreto para você aplicar esses princípios de forma ética no mundo real. Você vai aprender como usar versões éticas dessas táticas para alcançar seus objetivos sem se tornar um manipulador sem escrúpulos. Chegamos ao momento final dessa jornada brutal pela psicologia sombria dos líderes. Você agora conhece as táticas, você entende a tríade sombria, você sabe como persuasão funciona, como linguagem corporal revela fraquezas, como neurociência explica manipulação e como construir blindagem psicológica. Mas existe uma pergunta crítica que precisa ser respondida. Como você usa esse conhecimento sem se tornar exatamente o tipo de monstro manipulador que você acabou de estudar? Porque aqui está a verdade perigosa que ninguém te conta. Conhecimento sobre manipulação é como fogo. Pode aquecer sua casa ou pode queimá-la completamente. A diferença não está no fogo em si, mas em como você escolhe usá-lo. E essa escolha define não apenas seu sucesso externo, mas sua integridade interna. A ética não é um conjunto de regras absolutas gravadas em pedra. Ética, segundo filósofos desde Aristóteles até pensadores modernos, é o estudo filosófico de fenômenos morais, sobre o que as pessoas devem fazer, que comportamento é moralmente correto e como levar uma vida boa. As principais tradições éticas oferecem perspectivas diferentes sobre como aplicar poder de forma moral. Consequencialismo diz que a moralidade depende das consequências. Segundo essa visão, um ato é correto se gera o melhor futuro possível. Isso significa que você pode usar táticas de influência e persuasão, desde que o resultado final beneficie não apenas você, mas todas as partes envolvidas. Se você negocia de forma assertiva, mas cria um acordo win-win, onde ambos os lados ganham, você está usando influência ética. Steve Jobs era implacável, mas ele também criou produtos que revolucionaram a vida de bilhões de pessoas. Sua visão narcisista e seu maquiavelismo estratégico resultaram em inovações que beneficiaram a humanidade. Esse é o uso consequencialista ético do poder, quando seus métodos, embora duros, geram resultados que melhoram o mundo.
Deontologia avalia a moralidade das ações baseada em um conjunto de normas ou princípios. Essas normas descrevem os requisitos que todas as ações precisam seguir: dizer a verdade, manter promessas, não causar dano intencional. Segundo Immanuel Kant, agir moralmente é agir em acordo com razão expressa por princípios universais. Ele formulou o imperativo categórico: haja apenas segundo aquela máxima que você pode querer que se torne uma lei universal. Aplicado ao poder, você pode usar táticas de persuasão, desde que essas táticas possam ser universalizadas. Se você não gostaria que alguém usasse mentiras e manipulação contra você, então você não deve usar contra outros. Mas se você gostaria que alguém fosse honesto, direto e persuasivo, através de argumentos genuínos, então você pode usar essas táticas com consciência limpa. Ética das virtudes foca em como virtudes são expressas em ações. Traços de caráter positivos como honestidade, coragem, bondade e compaixão. Segundo Aristóteles, cada virtude é um meio-termo dourado entre dois vícios: excesso e deficiência. Coragem, por exemplo, fica entre covardia e imprudência. Aplicado ao poder, você pode ser assertivo sem ser agressivo. Você pode ser estratégico sem ser desonesto. Você pode ser persuasivo sem ser manipulador. Líderes éticos demonstram sabedoria prática, saber quando, como e qual virtude expressar. Eles não são ingênuos e vulneráveis. Eles entendem o jogo de poder. Mas eles jogam com integridade, usando táticas que fortalecem ao invés de destruir, que criam valor ao invés de apenas extrair, que constroem relacionamentos genuínos ao invés de apenas explorar fraquezas. Agora, vamos para a aplicação prática. Como você diferencia influência ética de manipulação sombria? Existe um teste simples de 3 perguntas que você deve fazer antes de usar qualquer tática de influência. Primeira pergunta: essa tática beneficia ambas as partes ou apenas eu? Se você está usando persuasão para criar um acordo onde todos ganham, você está usando influência ética. Se você está explorando fraquezas psicológicas de alguém para extrair valor, enquanto deixa a outra pessoa pior do que estava, você está usando manipulação sombria. A diferença não está nas técnicas, está no resultado. Segunda pergunta: eu estaria confortável se essa tática fosse usada contra mim ou contra pessoas que eu amo? Se a resposta é não, então você sabe que está cruzando uma linha ética. Kant estava certo quando disse que você deve tratar outros como fins em si mesmos, nunca meramente como meios. Você pode influenciar pessoas enquanto ainda as respeita como agentes autônomos com seus próprios objetivos e dignidade. Terceira pergunta: essa tática seria defensável publicamente ou precisa ser escondida? Se você teria vergonha de admitir publicamente como conseguiu um resultado, provavelmente você usou manipulação antiética. Líderes éticos não precisam esconder suas táticas, porque suas táticas são baseadas em transparência, honestidade e criação de valor mútuo. Agora vamos consolidar tudo em um código de conduta prático para usar poder de forma ética. Primeiro princípio: transparência radical. Você pode ser estratégico sem ser desonesto. Você pode negociar duramente sem mentir. Pesquisas mostram que negociadores honestos, que revelam suas preferências genuínas, frequentemente conseguem melhores resultados do que manipuladores, porque constroem confiança que permite criação de valor através de trocas integrativas. Segundo princípio: criar valor antes de capturar valor. Manipuladores sombrios focam apenas em capturar valor, extrair o máximo possível de cada situação. Líderes éticos focam primeiro em criar valor, expandir o bolo antes de dividi-lo. Quando você ajuda outros a alcançar seus objetivos, você cria aliados leais ao invés de inimigos ressentidos. Terceiro princípio: respeitar a autonomia.
enquanto influencia decisões. Você pode usar táticas de persuasão, autoridade, reciprocidade, prova social, desde que a outra pessoa mantenha a capacidade de escolher livremente. A linha é cruzada quando você remove a capacidade de escolha através de coerção, ameaças ou manipulação psicológica que sequestra processos racionais. Quarto princípio: desenvolver poder legítimo ao invés de apenas tomar poder. Liderança verdadeira não é imposta através de força ou manipulação. É concedida voluntariamente por pessoas que confiam em você, respeitam sua competência e acreditam na sua visão. Estudos sobre liderança mostram que líderes mais eficazes são aqueles que desenvolvem relacionamentos genuínos, demonstram integridade consistente e criam ambientes onde outros prosperam. Quinto princípio: aceitar que ética não é fraqueza, é estratégia de longo prazo. Pesquisas em teoria dos jogos mostram que em jogos repetidos, estratégias cooperativas baseadas em reciprocidade e confiança superam estratégias puramente egoístas. Reputação é um ativo valioso. Quando você age com integridade, você constrói capital social, que gera retornos compostos ao longo de décadas. Jeff Bezos construiu um império, destruindo concorrentes impiedosamente. Mas compare isso com Warren Buffett, que construiu sua fortuna através de integridade inquestionável, parcerias de longo prazo e criação de valor genuíno. Aos 94 anos, Buffett é não apenas bilionário, mas universalmente respeitado. Bezos é rico, mas também universalmente temido e frequentemente odiado. Qual legado você prefere? Aqui está o paradoxo final, que vai fazer você repensar tudo. Os líderes mais poderosos não são aqueles que dominam as táticas mais sombrias, mas aqueles que equilibram poder estratégico com integridade genuína. Nelson Mandela passou 27 anos na prisão e emergiu não com raiva e vingança, mas com sabedoria e compaixão. Ele usou o poder político com maestria, mas sempre guiado por princípios éticos. Ele se tornou um dos líderes mais influentes do século XX, não apesar de sua ética, mas por causa dela, Mahatma Gandhi derrotou o Império Britânico sem disparar um único tiro, através de resistência não violenta estratégica. Ele entendeu psicologia de massas, comunicação persuasiva e táticas de negociação, mas usou tudo isso para criar um movimento baseado em verdade e não violência. Ele provou que poder ético não é apenas moralmente superior, mas estrategicamente mais eficaz em criar mudança duradoura. Martin Luther King Jr. estudou táticas de Gandhi e as aplicou ao movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Ele era estratégico, calculista e extremamente eficaz em manipular narrativas midiáticas e pressionar líderes políticos. Mas ele fez tudo isso guiado por um compromisso inabalável com justiça e igualdade. E ele mudou o mundo. Você agora está numa encruzilhada. Você possui conhecimento perigoso sobre como manipular, persuadir e controlar. Você entende a psicologia sombria dos líderes de sucesso. Você sabe como usar a tríade sombria, as 48 leis do poder, técnicas de persuasão, linguagem corporal e neurociência para conseguir o que quer. Mas você também conhece os princípios éticos que separam influência legítima de manipulação destrutiva. A escolha agora é sua. Você pode seguir o caminho sombrio, usar essas táticas sem escrúpulos morais, explorar fraquezas, manipular emoções e destruir quem estiver no seu caminho. Você provavelmente terá sucesso no curto prazo. Você pode ficar rico. Você pode alcançar poder. Mas você também vai destruir relacionamentos, criar inimigos, viver com paranoia constante e eventualmente enfrentar as consequências. Ou você pode seguir o caminho ético,
Usar essas táticas com consciência, criar valor antes de capturar valor, respeitar a autonomia enquanto influencia decisões e construir poder legítimo através de integridade. Esse caminho é mais difícil, exige mais disciplina. Você vai avançar mais devagar. Mas você vai construir algo duradouro, um legado de respeito, relacionamentos genuínos e influência que sobrevive décadas. A verdade final é esta: você não precisa escolher entre poder e ética. Você precisa integrar os dois. Os líderes mais poderosos e duradouros da história foram aqueles que dominaram as táticas de influência enquanto mantiveram princípios éticos sólidos. Eles eram estratégicos, mas não desonestos. Assertivos, mas não cruéis. Persuasivos, mas não manipuladores. Poderosos, mas não corruptos. Maquiavel escreveu sobre como conquistar e manter poder. Mas até ele reconheceu que é melhor ser temido do que amado, se você não pode ser ambos, mas nunca ser odiado. Líderes que cruzam a linha ética não apenas perdem respeito moral, eles eventualmente perdem poder real, porque poder sustentável não vem de medo e manipulação. Vem de confiança, respeito e valor criado. Então, qual será a sua escolha? Você vai usar esse conhecimento para se tornar um manipulador sem escrúpulos que explora fraquezas e destrói pessoas no caminho para o topo? Ou você vai se tornar um líder ético que domina as táticas de influência, mas as usa para criar valor, construir relacionamentos genuínos e deixar um legado que vai além de dinheiro e poder? A resposta a essa pergunta define não apenas seu sucesso externo, mas quem você se torna internamente. E no final, quando você olha no espelho, a pessoa que você vê olhando de volta é mais importante do que qualquer título, conta bancária ou posição de poder. Você agora possui o conhecimento. Você entende o jogo. Agora, jogue com maestria, mas jogue com integridade. Use seu poder para elevar, não para destruir, para criar, não apenas para extrair, para inspirar, não apenas para manipular, porque verdadeiro poder não vem de controlar outros, vem de dominar a si mesmo. E essa é a lição final que Maquiavel nunca escreveu, mas que todos os grandes líderes eventualmente aprendem. O poder mais difícil de conquistar e o mais valioso de todos é o poder sobre suas próprias sombras internas. Se você chegou até aqui, você faz parte de um grupo extremamente seleto de pessoas que estão dispostas a encarar verdades desconfortáveis sobre poder, liderança e psicologia humana. Não deixe esse conhecimento morrer aqui. Se inscreva no canal agora se ainda não fez, deixe seu like para fortalecer esse conteúdo e alcançar mais pessoas que precisam dessa transformação brutal. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Quero saber onde estão os guerreiros que completaram essa jornada. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar para a realidade do poder. E lembre-se, conhecimento sem ação é ilusão. Agora vá aplicar isso no mundo real, mas faça com integridade. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, domine o jogo, mas nunca perca sua alma.